Oi, seja muito bem-vinda ao canal Espelho Tarô. Se você é novo aqui, eu preciso te dar uma informação importante. Aqui nós não vamos fazer leituras de previsão. Aqui eu uso o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento. As leituras dos signos têm como objetivo revelar padrões, comportamentos, sentimentos, desafios e potencialidades já existentes em você. A ideia é que enquanto você ouve a leitura, essas reflexões sobre seus comportamentos, sobre seus sentimentos, você possa refletir. Isso está mesmo falando comigo? Essa leitura é para mim? Eu estou mesmo vivendo esse momento? Porque quando a gente compreende como está se sentindo, como está agindo, quais são as potencialidades ali disponíveis para nós, os caminhos que a gente deseja seguir, eles ficam muito mais claros, né? Então, não assista esperando uma previsão sobre o que vai acontecer com você. Assista como quem olha num espelho com a intenção de se conhecer um pouco mais. Lembrando que são leituras coletivas, portanto, nem tudo que for falado aqui pode ressoar com o seu momento. Algumas coisas podem se conectar profundamente com você e outras podem não fazer sentido nesse momento. Então, pegue apenas aquilo que ressoar com seu coração e deixe que o resto caminhe livremente. Vamos então agora começar a leitura para o signo de Leão e entender o que o tarô quer refletir junto com você, né? A gente vai entender aqui, né? O que o espelho revela sobre quem você está sendo nesse momento. Vamos lá, leoninos. O que o tarô, o que o espelho, o que o seu espelho, né, revela sobre quem você é hoje. Para os leoninos que estão se conectando com essa leitura, espelho. 6 de ouros. Aqui, eu vejo vocês passando por uma fase de troca justa, né? Você oferecendo ali aquilo que sabe ou aquilo que tem para alguém que precisa daquilo e também recebendo, né? É um momento em que ou você está passando por isso externamente ou você está sentindo essa necessidade, né? É a necessidade que eu cheguei até aqui, agora eu preciso de alguém que contribua com isso, né? Eu preciso expandir essa situação para uma outra pessoa, para alcançar uma outra pessoa, porque eu preciso dos recursos que essa pessoa tem, ou conhecimento, ou recursos financeiros, ou o espaço onde essa pessoa ou essa situação se encontra. Aqui eu vejo trocas justas, trocas equilibradas, né? Você dando o que tem e recebendo aquilo que precisa também do outro e que o outro tem para te ofertar, né? Vamos ver o que o espelho revela sobre o que você sente nesse momento, mas que talvez você esteja escondendo, né? Aqui é você passando por esse momento de troca justa. Saíram mais aqui. Vamos então ver o que você sente. A gente vai acompanhando por essa estrutura aqui e no final a gente faz a junção de toda a leitura para entender qual momento você está passando. Mas aqui eu já vejo você com a necessidade de receber ajuda, de receber apoio, né? Seja ali um conhecimento, um recurso material, uma palavra, um acolhimento. Você precisando de fato de algo concreto. Seja, como eu disse, seja um conhecimento, seja um recurso material. Então é por esse momento que você está passando agora, tendo a compreensão ou sentindo isso, né? Eu preciso agora dessa ajuda, eu preciso agora dessa contribuição. Agora que eu cheguei até aqui, eu preciso de um terceiro, né? Então, o que você sente quanto a isso nesse momento, mas que você esconde? Espelho, o
que o espelho revelou? 3 de copas. Parcerias, celebrações. Aqui você precisa... talvez você tenha aprendido algo que você queira agora compartilhar, né, com pessoas. Então você precisa estar entre pessoas para compartilhar uma alegria, uma felicidade. Por que você esconde, né? O que você sente aqui, leonino, com esse 3 de copas que você talvez esconda? Aqui tem um sentimento oculto de celebração, de parceria, de prazer, né? Pode ter um sentimento aqui por um grupo, pela família, que talvez você esteja escondendo nesse momento, mas na verdade, genuinamente, o que você queria era estar em contato com essas pessoas, era estar celebrando junto com essas pessoas, entende? Tem uma questão aqui de expandir algo que você tem sentido atualmente, sabe? Talvez aqui você esteja recebendo uma ajuda importante, terapia, vamos supor. Então você está melhorando comportamentos, você está melhorando a sua visão do mundo, você está melhorando a sua visão sobre algumas pessoas que te magoaram, sobre algumas pessoas que você teve algumas divergências na vida e você está aprendendo isso. Mas talvez você esteja afastado desse ciclo e esteja com medo aí, né, inseguro de se aproximar, mas o que você quer de verdade é ir lá e mostrar. Olha como eu mudei, olha o que eu aprendi. Esse é um exemplo, tá? Você pode refletir o que na sua vida agora você precisa de ajuda ou precisa ajudar alguém e por que você está escondendo esse sentimento de querer compartilhar com pessoas que você gosta, né? De querer celebrar, de querer comemorar. Sabe? Tem uma coisa aqui de que eu quero leveza, eu quero paz, eu quero tranquilidade, quero felicidade. Quero me sentir satisfeita com o meu meio, mas eu tô escondendo isso, sabe? O que o espelho revela sobre o que está guiando as suas escolhas? O que está guiando as suas escolhas, né? Por que que essa vontade aqui de comemorar, de celebrar, de trazer leveza, de estar em um meio social está escondido? Por que que você não está vendo isso? Por que que você não quer olhar para isso, né? Você está negando essa vontade de estar nesse meio, de comemorar com esse meio. Talvez aqui você ficou sabendo de uma conquista de alguém que você se afastou e você gostaria de estar lá, mas você está escondendo isso, né? Você está evitando olhar para isso. Ou você está evitando olhar para um ciclo ali que você se afastou, mas que te fazia bem, que você se sentia satisfeito, que você sentia prazer, sentia beleza, leveza, calmaria, sabe? Relações profundas emocionalmente que você gostaria de estar, mas você está tentando não olhar para isso nesse momento, tá? Vamos ver então. Espelho, revela o que está guiando as escolhas desse leonino, dessa leonina que está se conectando. O que está guiando as escolhas? O que está guiando? Espelho. O que o espelho revela? Há um apego aqui. Há um apego a uma condição, a uma situação, a um ambiente, a um sentimento por conta de se proteger, né? Aqui você está tentando se proteger de algo. Você está tentando manter e também aumentar os recursos que tem
para se proteger, aqui seja materialmente, seja emocionalmente. Então, talvez uma coisa pode estar linkando na outra, né? Aqui você está sentindo essa vontade, essa necessidade, mas está escondendo, está evitando olhar para isso. Por quê? Porque talvez isso possa te desequilibrar de alguma forma, emocionalmente, materialmente, mentalmente. Então você está pegado a alguma questão aqui para se proteger. Você não está aberto, né? Você está se fechando ali com o que você tem de sentimento. Não, agora eu consegui me recuperar daquela tristeza, agora eu consegui me recuperar daquele término, agora eu consegui me recuperar daquela briga, daquele desafio, ou agora eu consegui recuperar minha saúde, né? Aqui, interessante, pode estar falando de uma questão de um desequilíbrio aqui, de um impulso de fazer aquilo que é gostoso, que é bom, de prazeres momentâneos, né? Pode falar de alguém que recebeu alguma ajuda para sair disso, tá escondendo que na verdade era tudo que queria, mas para se proteger, para proteger a saúde, para se proteger emocionalmente, para se proteger materialmente, tem alguma coisa assim. Então o que tá guiando essas escolhas e muitas vezes até o que tá bloqueando você sentir isso aqui que tá no oculto, que tá sendo escondido, é uma questão de apego por motivo de segurança. Eu vou me preservar aqui, eu vou me preservar estar com essas pessoas, eu vou me preservar de ir para festas, para celebrações, porque eu preciso preservar minha saúde, ou eu preciso economizar dinheiro, né? Ou eu preciso me proteger emocionalmente. Então, o que está guiando as suas escolhas é uma autoproteção, né? Que vem através do apego. Eu me apego a essa condição desse momento, a essa situação, a essas atitudes, para não correr o risco de ficar inseguro, de ficar desprotegido, né? De ficar desprotegido. Tá? Vamos ver então o que perdão, preciso pegar uma água. Eu tô bem rouquinha essa semana por causa do jogo do Brasil, gente. Que teve aí no final de semana. Não, na segunda-feira, que foi essa semana, né? Eu tô gravando agora na quarta, dia 1º de julho. E o jogo foi dia 29, né? Na segunda-feira. Eu gritei bastante, comemorei bastante. Que eu adoro Copa do Mundo. Nada contra quem não gosta, até entendo os motivos. Mas ainda assim eu aproveito para comemorar. Vamos entender aqui qual a sombra que está pedindo a sua atenção nesse momento. Que pode estar conversando ou não com toda essa situação aqui que foi revelada, né? Espelho revela o que esse leonino tem como sombra que está pedindo a atenção dele ou dela. Qual a sombra que está pedindo atenção? Qual a sombra que está pedindo atenção, está pedindo integração, está pedindo para vir à tona, para ser olhada, para ser respeitada, né? A sombra, quanto mais a gente negligencia ela, mais ela nos ataca, mais ela interfere nas nossas escolhas, nos nossos, né, comportamentos e sentimentos. A sombra, um 6 de copas. As lembranças, né? Aqui realmente pode estar casando mesmo cada aspecto seu, né? Vamos lá, vamos por partes. Aqui é quem você está sendo hoje, 6 de ouros, né? Aquela necessidade da ajuda mútua, equilibrada, justa. Qual o sentimento que você está escondendo no momento? De celebrar, de trazer leveza, de comemoração, de festa, de estar com algum grupo. Eu queria estar com esse grupo, mas eu tô escondendo isso porque para me proteger emocionalmente, materialmente, fisicamente, não sabemos. E aí, por que eu acho que tá casando, né? Todas estão conversando entre si.
A sombra que está pedindo essa atenção é um 6 de copas. O 6 de copas fala do quê? Fala da infância, das lembranças da infância, né? Daquele momento em que a gente se sentia protegido porque a criança não tem grandes responsabilidades, né? A criança, ela é protegida ali por um tutor, seja pai e mãe, seja por quem ela for criada, né? Ela tem um lar, ela é acolhida de alguma forma, seja lá de que forma for, mas ela é sempre protegida. Ela é protegida pelo Estado, ela é protegida por uma casa de acolhimento, pais, familiares, mas ela é protegida de alguma forma, né? Então a criança, ela sente uma certa segurança e é aquela fase de espontaneidade, de felicidade, de alegria, em que a gente não precisa lidar com grandes responsabilidades, né? Nem mesmo se responsabilizar por algumas das nossas atitudes. Muitas coisas que a gente faz na infância é relevado por conta de sermos crianças, né? Então é compreendido e tudo mais. Então aqui a sua criança, ela tá na sombra com a questão da segurança. E como que ela tá falando com você hoje, né? Como hoje você se vê na vida adulta e sabe que não tem mais aquela proteção da infância, da criança, você se fecha emocionalmente, se fecha materialmente, você se fecha até fisicamente, se isola de alguma forma para se proteger. Eu preciso me proteger, porque agora não tem mais ninguém para me proteger. Mas o que acontece? Você fica apegado a essa autoproteção, o que te impede de ir para frente, de se arriscar, de arriscar coisas novas, de arriscar, né, tá lá onde você quer estar, entre essas pessoas, celebrando, comemorando. Tem um sentimento aqui de querer viver prazeres, de compartilhar prazeres, mas eu prefiro me proteger emocionalmente, porque agora quem se responsabiliza pela vida sou eu mesma. Eu não tenho mais a proteção da criança, né? E aqui, esse 6 de copas na sombra, tentando falar pra você, tentando te mostrar. Olha, você tá preso lá, naquela fase em que você se sentia seguro, em que as coisas eram muito mais coloridas, eram muito mais prazerosas, eram muito mais leves, sem responsabilidade. Alguém respondia por você. Só que na vida adulta é inevitável. Não tem como, não tem mais ninguém para te proteger. Não tem mais ninguém para fazer por você as responsabilidades, as burocracias da vida adulta. Você precisa acreditar agora. Se a sua criança ela não foi protegida, de alguma forma você precisa passar essa proteção para ela, essa segurança, mas não de maneira apegada, não de maneira insegura, porque aqui é uma autoproteção vinda da insegurança, que se torna um apego, se torna um bloqueio, se torna uma prisão. Você precisa passar a segurança para falar, vamos fazer com responsabilidade, agora eu sou o adulto que te protege, tá? Mas tem aqui uma nostalgia, uma lembrança do passado, algo que eu gostava muito na infância, que se perdeu na vida adulta. E isso me bloqueando, essa sombra querendo se manifestar, querendo mostrar para mim. Entende? Então, vamos entender o que o espelho revela como força que você tem nesse momento que você pode acessar. O espelho revela a força que você pode acessar. O espelho revela a força que você pode acessar nesse momento. Rei de copas, maturidade emocional. Aqui é a capacidade de ouvir, é a capacidade de aconselhar, é a capacidade de lidar com as suas questões emocionais de forma mais sensível, mais intuitiva, compreendendo a vida na poesia que ela é, digamos assim, sabe? Na leveza que ela pode ser, mesmo com as dificuldades, mesmo com as preocupações.
é ter essa maturidade de que a vida, ela se mostra através de acontecimentos, de situações, para que a gente aprenda, para que a gente amadureça, para que a gente aprenda a lidar com as nossas próprias emoções. Então aqui está pedindo maturidade emocional, compreender, né? Exatamente compreender que essa fase da infância passou, mas ela tá ali o tempo todo te espreitando, sabe? Fazendo com que de alguma forma você sinta a necessidade de voltar para a criança, sabe? Como se você quisesse voltar para a fase em que você é protegido, voltar para a fase em que as pessoas resolvem por você. E aí isso te bloqueando, te travando na vida, te impedindo sabe, eu quero me mostrar, eu quero estar entre amigos, eu quero reuniões, eu quero conversar, eu quero colocar isso para fora. Isso tá te bloqueando. Então é ter a maturidade de compreender isso. É ter a maturidade de impor os seus limites também. Se eu preciso me proteger, mas eu também quero celebrar, quero expandir meus ciclos de amizade, né? Quero sentir, quero agregar mais pessoas na minha vida, nos meus ciclos, quero poder estar com essas pessoas, compartilhar momentos, né? O Rei de Copas aqui, mostrando a força que você pode acessar, também fala de impor seus limites. Eu posso estar celebrando entre amigos ou com familiares, eu posso, desde que eu imponha os meus limites também. Porque já que eu tô aqui me autoprotegendo em excesso, apegado e me manter rígido numa posição, né, que é a posição de não externalizar, de não ir conversar, de não ir celebrar. É a posição de não sair com medo de alguma coisa, de economizar demais, com medo de faltar, sabe? Tudo é a sua criança aqui, ó. Talvez você tenha vivido aí uma infância onde você não se sentiu protegido financeiramente, no ambiente, né? Sentiu que não era pertencente a um ambiente seguro, mas você sabia que precisava. Você não se sentia assim, mas sabia que de alguma forma estava sendo. Consegue entender? E aí te causou esse bloqueio de apego, né? De autoproteção e tal. Mas é só impor os limites corretos. Eu posso ir até aqui, eu posso gastar até isso aqui, eu posso sair para lugares, sim, mas desde que sejam tais lugares que eu não vá me sentir tão inseguro, que não vai me colocar em risco, sabe? E talvez aqui quem você é hoje, alguém que está ajudando alguém ou alguém que está precisando receber essa ajuda para se libertar dessas limitações aqui, dessas sombras, desses bloqueios. Porque o que você quer é leveza, é ciclos saudáveis de amizade, né? É compartilhar ali conhecimento, pessoas que são compatíveis com você, que conversam da mesma coisa que você, pessoas profundas, sabe? Pessoas compatíveis mesmo com quem você é, com o que você gosta de fazer, com o que você gosta de conversar. Mas você está escondendo isso. É algo que você esconde. Que tem um medo de se expressar, tem um medo de se mostrar, tem um medo de estar vulnerável demais. Mas essa ajuda aqui, né? Você tá numa fase em que você precisa dessa troca. Você contribuir com o conhecimento que você tem e receber o conhecimento de outra pessoa para agregar nos seus, né? E vice-versa. Ou uma ajuda para que você compreenda todo esse ciclo aqui de bloqueio, de nostalgia, de proteção, de insegurança. Eu me perdi um pouco aqui, mas é isso. Você está nessa fase. E para que isso venha a externalizar, venha a aflorar,
vem acontecer, é preciso essa maturidade emocional de compreender que tem uma criança ali ferida, insegura por trás, te bloqueando, te mantendo preso a um apego emocional. Pode estar falando de alguém aqui que está presa a um apego emocional, a uma relação. Mas tudo isso por conta de uma criança que está na sombra. Mas aqui o seu espelho revela, né? Você pode acessar essa força de Rei de Copas, que é tendo compreensão sobre tudo isso que está acontecendo, sabe? É a maturidade emocional. É a compreensão das relações, como elas acontecem, das limitações que eu posso colocar nas relações. Entende? Vamos ver qual o convite que o seu espelho está fazendo para você essa semana, como prática, né? Para você compreender tudo isso. O que o espelho revela como convite para essa semana, para esses leoninos que estão se conectando com essa leitura. Ah, tá. Nossa, que susto, gente. Eu olhei assim porque eu falei, eu não tô... O timezinho da gravação fica aqui em cima, geralmente. Eu não tava vendo. Eu falei, não acredito que eu tô esse tempo todo e não tô gravando. Mas tô sim, ah, graças. Vamos ver o que o espelho revela, então, sobre um convite, né? Vamos ver se o espelho revela um convite aqui pra você lidar com isso essa semana. Quatro de copas. Aqui te convida a sair da apatia emocional. Aqui te convida a valorizar o que você conquistou até agora e o que está se apresentando para você como novo, como nova forma de sentir, como nova forma de se relacionar. Se até agora você se relacionou de uma forma, teve desafios, tudo mais, apesar de tudo, o que você conseguiu construir de laços? O que você conseguiu construir na vida que te trouxe prazer, que te trouxe satisfação, mas que agora já não faz mais sentido. E tá tudo bem, não faz sentido, mas tem uma coisa nova querendo se apresentar para que você mostre, para que você prove que agora você já age de forma diferente, que agora você aprendeu, né? É sair da apatia, sair da estagnação emocional. É preciso honrar o que passou pela sua vida e valorizar o que tá vindo, e pegar o que tá vindo e fazer, e dar o melhor de si para fazer ser diferente, né? Como aqui o Rei de Copas, ele tem a maturidade emocional, então ele tem a maturidade para pegar o que passou, fazer as reflexões necessárias sobre o que passou e falar o que eu não quero fazer mais, o que eu não quero mais repetir e o que eu quero fazer daqui para frente para ter relações, fazer escolhas, para ter atitudes, comportamentos mais compatíveis com aquilo que eu desejo fazer, com aquilo que eu desejo ter, sabe? Então é sair da apatia emocional e honrar o que criou, honrar o que já construiu e passar a criar a nova realidade que você quer, da forma que você quer. Ficar só olhando para o que passou vai te impedir de ver o que está vindo. Então, para essa semana, o seu espelho tá pedindo para que você, né, faça a prática de anotar. Anote dentro de tudo isso aqui que você refletiu, que você pensou, que você sentiu que tá conversando com você, o que veio aí na sua mente que tá acontecendo com você. Você vai escrever quais foram as suas últimas conquistas dos últimos tempos. E conquista, gente, às vezes eu passei a arrumar minha cama todos os dias. Conquista para cada um é único. Cada um sabe das suas batalhas. Eu já passei, eu dei esse exemplo porque eu já passei pela batalha de arrumar a casa todos os dias de manhã, ser um desafio para mim. E eu venci, eu consegui. Foram uma das minhas conquistas pessoais.
Para cada um é alguma coisa. Então, quais foram suas últimas conquistas? Aquilo que estava bem desafiador nos últimos tempos e que você conseguiu superar, né? Falar em público, dar iniciativa com alguém, ter iniciativa com alguém, chamar alguém para conversar, chamar alguém para sair, guardar um dinheiro. Quais foram as suas últimas conquistas? Anote. E vá lá e anote também o que a vida está me apresentando agora. A vida está me apresentando pessoas querendo me ajudar? A vida está me apresentando pessoas querendo sair, celebrar comigo e eu estou evitando? Eu não estou querendo olhar? Faça essa prática, que é esse o convite que o seu espelho está te mostrando dentro de toda essa estrutura aqui de comportamento, de sentimento, de padrões, tá? Vai ser importante para você. E agora vamos ver o que o espelho revela sobre a direção que se abre quando você age com consciência, né? Qual a possível direção? Se você começa a refletir sobre cada um desses aspectos que foram ditos aqui e começa a agir com consciência, né? Eu tô lá travado, bloqueado de me movimentar, de dar um passo, porque eu tô me protegendo, porque eu tô na sombra, tem a minha criança lá, insegura, né? Sentindo falta daquela proteção da infância e tudo mais, com medo. Então, refletindo sobre tudo isso, na hora de destravar, de fazer alguma coisa, eu vou refletir o que tá travando e vou tentar agir diferente ali no momento. É assim que a gente libera um padrão. É assim que a gente para de repetir um padrão. A gente reflete e age conscientemente. Agora, normalmente, eu daria essa resposta para a vida. Mas como eu sei que essa resposta ela vai vir dessa sombra da criança que tá ali, desprotegida, nananã, então eu paro um pouquinho, né, ali comigo mesmo e penso o que exatamente eu gostaria de dar de resposta nesse momento. Então eu vou quebrando o ciclo, eu vou quebrando o padrão, eu vou treinando a minha mente e o meu corpo para começar a agir diferente. Então vamos lá, espelho, revela qual a direção se abre quando a pessoa age com consciência, nesse caso aqui. Qual a direção que se abre? Uau! 10 de copas, 10 de copas. A satisfação plena, né? A construção de uma vida que te traz prazer, sabe? A construção de uma vida que te completa. Aqui é sair da autoproteção excessiva, do apego àquilo que você já conquistou para se proteger. Né? O que eu quero? Perdão, eu dei uma perdida aqui, mas o que eu quero? Eu quero construir uma vida que me traga prazer, eu quero construir uma vida com base naquilo que eu quero da vida, com a vida que eu quero construir. Que tipo de vida eu quero ter? Eu quero ter um relacionamento a longo prazo, eu quero constituir família, eu quero conquistar uma casa, ou eu quero conquistar amigos que sejam compatíveis, como foi dito aqui, sabe? Então, quando você começa a agir com mais consciência, sair desse bloqueio de autoproteção, sair dessa sombra da criança insegura, a aceitar ajuda, a aceitar apoio, né? Às vezes você tá aí segurando aquilo que você tem em mãos porque você tem medo de faltar. Mas de repente, se você se abrisse, você se abriria para a vida, para novas relações, para pessoas mais compatíveis. E isso traria a ajuda necessária que você precisa, sabe? Traria mais coisas ainda, coisas mais justas, pessoas compatíveis, lugares compatíveis, projetos compatíveis, relações compatíveis. Entende?
Então aqui, quando você age com mais consciência sobre todos esses processos que foram falados, você consegue encontrar o seu eixo na vida, sabe? Você consegue encontrar prazer na vida, né? No tipo de trabalho que você quer ter, no tipo de relação que você quer ter, no tipo de lugar que você quer morar. É um conjunto, é um 10. É um conjunto de tudo que engloba a vida, que passa a te dar prazer, não sem desafios, não sem dificuldades. Mas agora eu sei que eu tô construindo algo em cima daquilo que eu acredito, em cima daquilo que me faz feliz. Seja lá que desafios forem, foi isso que eu escolhi para minha vida. Era essa mesma vida que eu queria ter. Então aqui eu falo de alguém que quer sentir prazer na vida como um todo, nas relações, no trabalho, sabe? Que quer estar entre pessoas, que talvez queira constituir mesmo família, que talvez queira filhos. Não necessariamente, mas de repente ciclos de amizades compatíveis, emocionalmente compatíveis, sabe? Então é isso que eu tenho para vocês, leoninos. Espero que tenha feito sentido. E vocês conseguem perceber quando a leitura ela não é de previsão, né? A diferença entre uma leitura de previsão e uma leitura daquilo que é o comportamento, que é o sentimento, que é as potencialidades, as suas forças, né? Uma leitura de previsão, muitas vezes a gente fica na dúvida se aquilo é mesmo pra gente. Será que eu realmente faço isso? Será que isso realmente é pra mim? Fica sempre uma dúvida. Agora, a leitura de autoconhecimento, a leitura que te mostra, né, que te dá a bagagem necessária, a ferramenta necessária para você analisar, para você refletir, para você parar e sentir. Quando a gente sente, quando a gente interioriza, quando a gente dá voz à nossa intuição, não sou mais eu falando o que você tem que fazer. Não sou mais eu falando o que vai acontecer na sua vida. É você tendo autonomia sobre o que vai acontecer na sua vida. É você se enxergando através de um espelho. Entende? O que vocês acham disso? Conta aqui pra mim nos comentários, eu vou ficar muito feliz em saber a opinião de vocês. Se você gostou do meu tipo de leitura, já se inscreve aqui no canal para fortalecer, para que a gente cresça ainda mais essa comunidade. Curta, comente, compartilha. Eu agradeço muito quem ficou até aqui. Um grande beijo.